Gostaríamos inicialmente de dizer da alegria de visitarmos novamente a Sociedade Espírita do Tomé nesse momento significativo da instituição. Claro, já foram muitos aniversários, mas 110 anos é uma data redonda, respeitável. Lembro que a nossa própria federativa completou há pouco 102 anos. Então, à medida que nós chegamos a uma instituição centenária, a gente sabe da trajetória que foi consolidada e da responsabilidade que nós temos para manter esse ponto de luz aonde os cansados, os sobrecarregados recebem o auxílio, o estímulo, a comunidade. E nesse sentido, representando a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, instituição a qual desde 26 de dezembro de 1968, essa instituição é filiada, federada, como chamamos, parabenizar a diretoria atual, aos seus trabalhadores, a equipe de trabalhadores, a família, a comunidade espírita que gravita, que participa, que estuda, que evangeliza junto a essa instituição. Bem como a todas essas almas que já passaram por aqui, deixar a sua rota de trabalho ao longo dessas 11 décadas. Alguns lembrados, talvez registrados na história, nos anais da instituição, e outros que passaram, talvez, quase que despercebidos, mas que eu tenho certeza que estão vinculados pelos laços de afetividade, de respeito, de gratidão a esta casa, como disse o Romil, tem um compromisso de prosseguir por vários e vários anos, proposto pelo menos, quando a gente atinge uma meta, você dobra a meta, 110, vamos para 220. A nossa proposta hoje é muito simples, não é a doutrina espírita, mas essa simplicidade não significa que algo seja raso, pelo contrário, a doutrina espírita, com a sua profundidade, nos propõe um caminho de aprofundamento. Aprofundamento no campo filosófico, no campo científico, que tem consequências morais, que levam a um processo de mudança interna, de autoconhecimento, para que a gente se transforme a cada dia num projeto, num modelo melhor. E o autoconhecimento vai nos levar, quando nós vencemos as nossas más inclinações, gradativamente nos aproximemos dos exercícios das leis morais e, por extensão, da paz que a consciência tranquila pode nos permitir. Pois bem, meus amigos, há um telescópio, uma nave espacial, James Webb, Hubble e depois o James Webb, que está viajando em direção aos confins do universo. Tem trazendo muitas informações. Uma são distâncias astronômicas, medidas na velocidade da luz, espaços, anos-luz, dimensões de tamanho incalculáveis para nós. Quando nós chegamos aqui, nós olhamos na entrada ali um pôr do sol muito bonito, e na medida em que o astro-rei sai, vem a noite, e tenho certeza que todos nós tivemos a oportunidade já de olhar para o zimbóide terrestre, principalmente quando a gente está longe de uma cidade e vê as estrelas. Eu costumo fazer isso, eu fui criado até os 7 anos em uma propriedade rural que não tinha nenhuma luz elétrica, era luz de candeeiro, gordura com um paviozinho que eu tocava fogo naquilo ali e tinha que produzir. Então a luz era muito escassa. E nas noites de verão, principalmente, você ficava fora da propriedade, fora da casa, aguardando refrescar um pouco mais para que a gente pudesse então dormir muito cedo. Aí você dormia com as galinhas e acordava com as galinhas, como a gente diz. Mas de qualquer forma, era um momento mágico que você olhava. Eu lembro que às vezes a gente ficava vendo estrela cadente, contava, andava para lá e para cá e tal. E a gente começava a pensar, ver o que tinha naquela luzinha. Quando nós fomos entendendo que lá realmente são planetas, são galáxias, são cometas, tu começa a entender essa grandiosidade imensa, tu começa a perceber que nós primeiro somos pequenos, mas por outro lado, o milagre da vida, da nossa existência, da nossa consciência é algo fantástico. É algo fantástico. E por isso, meus amigos,
quando nós nos percebemos, nós nos tocamos, né, sentimos por parte muscular, a unha que cresce, o cabelo, cuidamos sempre para apresentar da melhor forma possível, quando acompanhamos o férias e sabemos que aquele corpo que animou alguém, que às vezes era um afeto nosso, ele vai voltar a pó, vai se decompor, e a gente lembra da saudade, das alegrias, dos momentos de tristeza, de dor que vivenciamos juntos, a gente começa a pensar esse sentido maior da existência, da vida. Mas o que é a vida? O que é a vida? Se você perguntar para um químico, ele vai dizer que é um sistema químico fechado que se autorreplica. É uma definição básica de vida. Se você perguntar para um artista, ele vai dizer que a vida está na manifestação da natureza, no canto do pássaro, no farfalhar do vento nas folhas das árvores. Se você perguntar para uma mulher, a qual nós parabenizamos hoje pelo Dia Internacional da Mulher, ela vai dizer que a vida está no brilho, a criança, no bebê, lógico que ela vê com mais intensidade, até porque o gênero, a condição fisiológica, cria essa empatia, essa sensibilidade, por, entre outras coisas, um hormônio, a ocitocina, que está com mais intensidade, é importante para essa ligação da mãe com o filho, com o bebê. Mas há tantos mistérios e há tantos caminhos que gradativamente a ciência, a sensibilidade, a percepção e a lógica, e inclusive a filosofia, vai descortinando para todos nós. O Livro dos Espíritos, que certamente todos nós conhecemos, e na questão número 1, Kardec indaga, porque ela é a base de toda a estrutura da espiritualidade, o que é Deus? E a resposta, você certamente lembra, é a causa primária, a origem de todas as coisas. A origem de todas as coisas. Então, tudo que existe, a vida que nós buscamos definições, que nós sentimos e que às vezes a gente não sabe como até aproveitar, e tem momentos que nós estamos na vida e a gente, poxa, mas não está boa a minha vida. Eu estou insatisfeito, estou ansioso, estou deprimido. E às vezes, silenciosamente, eu digo, eu não queria essa vida. E alguns, às vezes, desistem de viver, sem entender exatamente a própria existência. Mas o que é a vida? O que é a vida? Um grego, Demócrito, eu imagino que sentado numa praia, a determinado momento, ele pega um grãozinho de areia, separa ali, tenta pegar o menor deles e vê que tenta quebrar com a unha até que ele chega num pedacinho que não consegue quebrar mais. E ele cria um conceito que a ciência, a partir da nossa estrutura, que se estruturou, que é o átomo, que é uma partícula que tu não pode quebrar mais. A menor partícula, seria um tijolinho menor na folha. Durante muito tempo, esse conceito atendia as necessidades do entendimento do ser humano. Tudo que nós era constituído, e isso aqui era um feito de átomos. Aí veio o desenvolvimento, principalmente pela escola inglesa, né? Newton, Rutherford e outros cientistas, e eles viram que o átomo, né, através do desenvolvimento das microscopias e de experiências químicas, de que o átomo, na verdade, era dividido. Que aquele grãozinho de areia tinha mais coisa dentro dele. E dentro desse grãozinho de areia tinha um núcleo, tinha prótons, tinha elétrons ao redor. E aí começaram a descobrir os elementos químicos, na tabela periódica, descobriram que a base da nossa vida, o que compõe a vida orgânica do nosso planeta, se estabelece com cadeias de carbono. É a base da vida terrestre. Por isso, meus amigos, os cientistas foram mais adiante. Tentaram romper o núcleo, e aí nós temos as bombas nucleares, a fissão e a fusão nuclear. A fissão quando você rompe, né, e a fusão quando você tenta unir. E aí tem a bomba atômica e também tem um horizonte de energia renovável que precisa ser dominado no futuro, com os desafios, as oportunidades que eles trazem ainda. Né? Vocês leem isso aí, a gente vê às vezes já a ciência e o noticiário nos trazendo, mas há várias pesquisas e desafios nesse momento. Mas dentro disso aí, até onde eu sei,
O pessoal foi dividindo, até que eles descobriram que tem a base lá, que forma os elementos interatômicos, elétrons, prótons e nêutrons, são seres mesons e leptons. Está na questão dos quarks. A gente pode estar perguntando assim, mas não está fazendo muito sentido isso aqui. Tá? O que a gente está falando? Porque a doutrina espírita ela tem um aspecto científico, uma das bases dela. E a gente está tentando identificar que a doutrina espírita consegue acompanhar o que a ciência apresenta para nós, e ela não é desdita pela ciência. Pelo contrário, cada vez mais a ciência consegue identificar e até comprovar bases sólidas da doutrina espírita. Mas esses elementos que os cientistas dizem, que até aonde se sabe, uma das teorias mais aceitas é aquela do Big Bang, aquela grande explosão inicial. Que a matéria, tudo que existe, que a gente pode colocar, estava concentrado e num determinado momento explodiu. Que lá na Gênesis bíblica diz, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E esses elementos, os cientistas, eles não conseguem dizer por que são 6 de cada lado, e principalmente porque eles se agregam, porque se eles estruturam e formam os elementos interatômicos, por que formam os elétrons, por que formam os elementos químicos, ouro, chumbo, níquel, prata, carbono, por que se unem e fazem depois o oxigênio, 2 átomos de oxigênio, hidrogênio e 1 de oxigênio, e formam a água, por exemplo, que gentilmente nos colocaram um papinho aqui para saciar um pouco a secura da boca. Os cientistas ainda têm dúvida, tanto que Albert Einstein tem uma fala dele que ele diz e admite que há no universo um poder que é independente do universo e que atua no universo. Causa primária, origem de todas as coisas. A doutrina espírita não se propõe a estudar Deus. Deus existe para isso, é o suficiente. A doutrina espírita estuda o espírito. O espírito, a sua origem, a sua trajetória e a sua destinação. Nós estamos numa trajetória, trazemos as experiências do passado e estamos projetando nesse momento o nosso futuro imediato, a médio e a longo prazo. Por isso, meus amigos, nós temos que perguntar qual é o propósito da vida, de toda essa organização que está nas estrelas, que a ciência está perscrutando, que está no micro, nas partículas interatômicas, que a ciência está tentando unir ou romper com os seus potenciais desconhecidos, conhecidos em parte, mas ainda com um potencial de exploração e de riscos imensos. Qual é o propósito da vida? Mas o que impacta para nós, é claro, nos noticiários, quando a gente vê aqueles calendários do tempo do fim do mundo, quando você fala de um risco de, na guerra, nesse conflito da Ucrânia com a Rússia, com o envolvimento global, o uso de armas atômicas e tudo mais, e as consequências disso, isso nos afeta. Mas nos afeta muito mais quando eu fico triste, e eu tenho uma lágrima, uma tristeza, eu tenho um desânimo. Me afeta muito mais quando eu inicio uma evangelização de bebês, boto as crianças lá na salinha preparada, e tem aquela alegria que enche a casa, que enche os nossos corações. Qual é o propósito da vida? Porque a vida não é matéria, a matéria é um meio. Então Deus, o princípio material, que a ciência estuda e é objeto de estudo da ciência, a gente só fez um passeio para dizer que a doutrina espírita tem conexão e entende isso. E o princípio inteligente, o espírito, a alma, que está num processo de desenvolvimento da consciência, lá desde o átomo até o arcanjo, tudo se encadeia no universo, nessa evolução espiritual. Os níveis de consciência entre os próprios encarnados variam muito. Tem pessoas com nível de consciência, de ética, de sensibilidade, de honestidade. Tem os caracteres do homem de bem que Kardec coloca nos semi-perfeitos. Outros parece que fazem o mal e não tem nem dó nem tranquilo, sentem que a consciência o aciona. Então esse desenvolvimento é que nós estamos passando. O processo de evolução é adquirir conhecimentos, e para isso
nós vamos aos bancos escolares, nós vamos à internet, nós estudamos, nós desenvolvemos esse conhecimento que vem sendo acumulado e que dobra constantemente com esse processo de evolução, que é algo absurdo. Estamos agora com um novo desafio, um novo paradigma, que é a inteligência artificial, aí que vocês já estão ouvindo falar. E para alguns tem receio, para outros têm medo, e assim como foi os cromossomas, como foram as cirurgias, como foram as vacinas, são desafios, mas é um processo inexorável de evolução em que o ser humano moralizado precisa aprender a lidar com tudo isso para o benefício da própria vida. Mas para isso nós precisamos desenvolver o quê? Sentimentos. Como é que nós fazemos isso? João, citando Jesus lá no capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecimento liberta. Conhecimento nos permite que eu saia da ignorância, lembrando que quando são criados espíritos simples e em ignorância, ignorância não é aquela pessoa incapaz, ou aquele antigo, entre aspas, burro, pessoa ignorante, assim. Não. É a pessoa que ainda precisa aprender a dinâmica da vida, aprender a respeito das leis da criação, as leis morais, as leis espirituais. Para isso, nós temos um caminho, que é a experimentação. A semeadura livre, mas a colheita obrigatória, lei de causa e efeito. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem faz uma atitude boa, sem esperar, sem ser uma troca demagógica, eu vou fazer isso, eu vou sorrir para ti, mas tu tem que sorrir para mim. Quando eu cheguei, eu estudei aqui em Porto Alegre, no interior, fiz um período em Porto Alegre, voltei para o interior, fiquei 30 anos. Eu cheguei lá, e aí fui trabalhar no hospital. E tinha um cardiologista conhecido da cidade, o único, o primeiro lá, mais antigo, Dr. Flores. E eu fui amigo dos filhos dele, às vezes ia na casa dele. Só que ele era uma pessoa, como diz assim, a gente pode dizer assim, tipo de lua. Tinha dias que estava bom, tinha dias que não falava. Aí quando eu cresci, fui lá trabalhar também no hospital, e passava por ele, às vezes cumprimentava e ele nem me olhava. E aquilo começou a me incomodar. E um determinado dia eu passei por ele, cumprimentei ele, nem nada. Aí eu parei, voltei, toquei no braço dele, doutor Flores, eu passei pelo senhor e ele cumprimentei. E eu verifiquei que o senhor, seguidamente o senhor faz isso, o senhor é indiferente, o senhor prefere que eu não lhe cumprimente, porque eu, dentro da minha formação, não consigo ignorar. Uma pessoa, eu respeito, e a nossa casa só lembra disso. E aí no meio do corredor ele começou a chorar. Jamais imaginei isso. Ele desafiou, começou a chorar, e ele disse assim: por favor, não me ignora, eu sou assim mesmo. Muitas pessoas já me disseram isso. Eu não sei lidar, às vezes eu estou absorto, às vezes eu não estou legal, usando palavras minhas, mas continua me cumprimentando. E assim eu fiz. Depois fui morar no mesmo prédio. Às vezes eu saía, ele estava parado na frente, sentado na dentro, bom dia, tinha bonito, me chamava de perto, ele nada. Mas eu fazia, ele embora e voltava. A situação é tão interessante que ele morou, quando ele teve uma parada cardíaca, a companheira dele me chamou e eu fiz a massagem cardíaca até o SAMU chegar. Ele não sobreviveu. Mas eu tenho esse envolvimento, assim, são as situações das pessoas. Mas para isso eu preciso entender que a escolha é minha. Devo ter uma atitude de como eu quero agir. Não é como os outros agem, como os outros reagem. A minha ação vai ditar o que eu vou colher. Por isso nós precisamos mudar a nossa percepção, ver, como Jesus dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a compreensão sobre tudo que nos cerca, porque às vezes eu ignoro aquilo. Eu não sei. Por isso Jesus diz: não julgueis para não ser julgado, tu não sabe o que o outro está passando. Às vezes a pessoa está bem, às vezes não está bem. Às vezes a pessoa está doente e não sabe, por exemplo, ela desenvolveu uma diabetes, e a diabetes torna a pessoa mais agressiva. Ela sente mal, ela tem rompante,
Às vezes a pessoa está desenvolvendo já um problema de uma demência, muitos jovens, e a pessoa começa a ter atitudes diferentes, você julga diferente. Eu preciso estar sensível, não vou fazer diagnóstico, mas entender que assim como eu tenho também momentos bons, momentos ruins, mas eu queria que todo mundo procurasse entender internamente e tem que ter essa percepção com relação ao meu próximo. Mas essa luta, ela é bem desafiadora, Viver, como disse o Vandir, é um tema espinoso, principalmente conviver, né? Conviver. Às vezes a gente tem relacionamentos sociais, de trabalho, com outras pessoas, né? Faz exposição, vai lá, abraça e tal, muito bem, manda mensagem, olha as redes sociais, só florzinha, mensagem bonita e tudo mais, né? E aí, se vocês falarem com a minha esposa e a Mara, que beleza, que vive com Antônio, só tem viver uma semana com ele. Tem viver uma semana. Porque às vezes tem momentos desafiadores. Nós sofremos, inclusive, algo que nós espíritas precisamos entender, que são influências espirituais. Que a todo momento estão nos pegando ali, às vezes eu mudo. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes ele nos dirige, né? Eu preciso estar atento, eu tenho que estar vigilante comigo mesmo para saber por que eu estou pensando. Quer dizer, se essa indisposição minha é minha, ela está sendo aproveitada. Quer dizer, eu tive a ideia, não gostei, aí eu já fico pensando, fico julgando, fico imaginando. E às vezes eu permito, aquilo vai crescendo. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, vocês podem conseguir, uma coisa que depois que eu descobri ajudou muito para que eu conseguisse superar momentos desafiadores. Todos nós, eu imagino que tem, e eu tenho também. Que é algo que tu pode pedir, se pedir com confiança e com fé, sempre os Espíritos vão nos dar, sempre, sempre. Que é a coragem para a gente enfrentar os desafios que estão à nossa frente. Paciência para eu esperar a lei de Deus, a semeadura livre e colheita obrigatória, ela se fazer e haver um reajuste, um acomodar-se das coisas. Porque às vezes eu quero agir, eu vou tratar bem o outro e quero que imediatamente o outro mude, e às vezes não muda. Às vezes ele pode mudar naquele momento, depois volta a ter um comportamento também inadequado. Eu tenho que enfrentar. E resignação quando eu preciso conviver com situações que são desafiadoras, que são difíceis, que me atingem e que eu preciso resistir. Que eu não posso moldar o meu comportamento pelo comportamento do outro, eu só sou responsável por mim. E essa paz que eu quero, ela não vem de fora, ela precisa sair de dentro de mim. Independente do que estiver acontecendo, eu tenho que me situar numa situação de equilíbrio e de paz. Cuidar da minha vida, organizar do ponto de vista relacional, profissional, financeiro, de saúde, cuidar da minha estrutura física, cuidar dos meus pensamentos, e para isso concorre muito a minha questão essencial, já que eu não sou só a matéria, eu estou na matéria, que é a minha espiritualidade. A minha espiritualidade. E nisso a ciência vem contribuindo também, dizendo que é esse sim o caminho. Nós temos os conceitos da chamada inteligência espiritual, pela doutora Dana Zohar, doutora Ian Marshall, doutora Ramachandran. Eles dizem que muito mais do que essa inteligência espiritual, eu ia dizer espírita, eu até frequentar uma casa espírita, eu ia dizer budista, católica, evangélica ou qualquer outro segmento religioso, eu buscar dar um sentido e um valor para a minha existência. Dar um sentido e um valor. Fazer com que a minha vida valha a pena, fazer que ela tenha significado, que ela tenha propósito. Para isso, meus amigos, para isso, Kardec, da época do positivismo, né, ele traz uma trilogia que ele utilizava e que a gente pode refletir também para nos ajudar a viver e conviver melhor. E ele, Kardec, tinha como mote, né, nós temos a nossa bandeira, também o lema positivista, né, ordem e progresso. Kardec tinha por lema o trabalho, solidariedade e a tolerância. Trabalho porque é lei da vida,
é a segunda lei moral, e que junto com a primeira lei da adoração são as duas leis que nos ligam direto ao Criador. Tanto que o ditado popular diz que quem não vive para servir, não serve para viver. E significa o sentido, se eu não trabalho, se eu não dou minha contribuição, se eu não tenho ocupação útil, que é a definição de trabalho, minha vida fica vazia. Um dos grandes desafios do ser humano e que gera infelicidade é a ociosidade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que usar, vou me aposentar, não vou fazer mais nada. Pior coisa, em média, quem se aposenta e não faz nada, morre em 5 anos. Morre. Desenvolve ao tempo do organismo adoecer, pela psiconeuroimunologia, e acaba complicando. Agora, se a pessoa encontra um propósito para fazer, ela não vai viver. E o trabalho é importante porque ele não deixa nosso corpo enferrujado. E se a gente trabalha com alegria, com propósito, a nossa alma não enferruja. Nossa alma fica ativa. Solidariedade, porque eu não vivo sozinho, eu preciso trocar, e solidário é essa troca de empatia, é eu ver o outro, eu me relacionar, que é um grande desafio do ser humano hoje, relacionarmos, porque nós debatemos, discutimos, dissentimos, e temos dificuldade de dialogar, de escutar a opinião do outro, mesmo que eu não concordo, que eu não entenda como é que o outro tem aquele pensamento, aquela posição, o direito do outro, eu tenho a minha. Se causa um prejuízo a terceiro, aí a sociedade, tentando se organizar, tem a chamada legalidade, que vem antes da moralidade, que são normas de convivência que permitiram que a gente tivesse civilização e que tem que progredir, porque a gente, na medida que organiza, sempre tem alguém achando brechas, tentando adaptar ou usar as normas a seu favor. E a legalidade, um dia, e ela sempre vai se assentar numa moralidade, então lá no Cristo, no princípio de justiça, não fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, e no princípio de amor em ação, que é fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. E Kardec, vejam só, Kardec, ele fala da tolerância. Para nós educar os nossos sentimentos, então nós temos que nos ligar novamente nesta canalização de amor, que é direcionar os nossos potenciais, os nossos talentos em relação à vida, ao próximo, à natureza, a mim mesmo, a um mundo melhor que nós almejamos e que precisamos ajudar a construir. Está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Item 4, Erasto fala da missão dos espíritas. E no item 5, o Espírito de Verdade vem dizer que há um tipo de espírita sobre o qual tem um trabalho mais importante ainda, necessário, que é de base, que são os obreiros do Senhor, que são os espíritas verdadeiros ou os espíritas cristãos. O Kardec apresenta lá na classificação dos espíritos dos médios, que são aqueles que vão dar a base desse mundo regenerado que nós desejamos. E então o amor, essa vontade de fazer em relação ao próximo, como eu gostaria que fizesse comigo, dentro do princípio de caridade, que vai além da caridade material. Passa por essa sim, mas não se esgota, que vai na benevolência de fazer o bem possível a quem quer que seja, indulgência com as faltas, as imperfeições alheias, e perdão sim nas ofensas. Tem momentos que eu tenho que perdoar até para me libertar e seguir em frente, para que eu não deseje mal para o outro. Não significa que eu vou tratar o outro como amigo, porque ele não é meu amigo, ele não é confiável, mas é meu irmão encaminhado. Então eu não viro as costas, eu recuo, eu escolho as palavras, mas não desejo mal, porque eu sei que ele também vai ser levado. Assim como eu estou tentando. Se eu puder ajudar, ajudo, mas não desejo que o outro caia. Porque às vezes o desejo que o outro caia é para a gente sentir um pouco melhor. E lembrando que quando alguém se eleva, toda a humanidade, na média, se eleva um pouco. E quando alguém cai, quando alguém comete um crime, quando alguém se equivoca, na média, toda a humanidade baixa um pouquinho e nós somos corresponsáveis. Quando eu entendo esse caminho, aí eu começo a viver com alegria, porque eu tenho fé, esperança no futuro. Tenho propósito, eu tenho certeza que o mundo vai melhorar a depender
menos o mundo ao meu redor, aonde eu estou inserido, o mundo que eu acredito, o mundo que eu vivo, ele tem sentido para mim. A minha vida tem valor, eu vou usar ela da melhor forma possível. Mas eu tenho que acreditar nisso. Se eu não acredito, eu não vivo com alegria. E a base dessa alegria, inclusive, é gratidão. Porque basta eu olhar para trás e ver a trajetória até agora. O que eu já conquistei? O que eu fiz? O que tu teve? E aí cada um vai ter a sua para identificar o auxílio, a ajuda, e mesmo aquilo que aparentemente foi um mal, a gente vai ver que depois de um certo tempo, todo mal é para o bem, mesmo a injustiça que eu passei. Imagina, não estava sendo injustiçado. Ou era uma prova, ou era uma expiação que também deixa de ser uma prova. Pois bem, a gratidão vai fazer com que eu veja o mundo com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e o coração de sentir. Eu vou agir com mais afabilidade e doçura, que não é uma mera educação formal. E realmente eu ver os outros assim como Jesus ouvia, aquela perfectibilidade. E para isso eu vou tolerar, eu vou procurar nessa tolerância entender por que o outro age daquela forma. Assim como eu quero, e às vezes eu preciso fazer um processo de entender por que eu agi daquele jeito. E às vezes eu me pego com remorso, porque eu fiz alguma coisa e, poxa, mas eu já não precisava ter feito isso. Eu não podia ter pensado mais isso. Como é que esse sentimento aflorou em mim ainda? Tem que compreender. Eu estava com medo, eu estava com raiva. Eu, às vezes, fui sobrecarregado. E aí, quando eu falo das influências espirituais, vocês viram, o ditado popular diz assim: notícia ruim ou mal nunca vem sozinho, porque realmente tem um estratagema quase que é como um tabuleiro de xadrez. Então, quando tu sofre uma assédio espiritual, vem várias coisas. Se tu não estiver muito atento, tu leva um checkmate. Leva. E aí eu vou aprender a aceitá-lo. E a aceitação leva ao perdão. É não desejar o mal. Se errou, eu não te condeno. A tua atitude não está valendo. Mas você, assim como eu, portanto, quer acertar. Porque essa atitude leva a dor, a infelicidade. Veja só o que nós estamos passando. Vamos mudar o padrão. Vamos tentar. Vamos nos comprometer numa mudança. Se eu consigo fazer o pacto com o outro, com a família, com o grupo, perfeito. Senão, eu me comprometo. Mas tudo isso sem a gente abrir mão da liberdade. Quer dizer, é o livre-arbítrio. Semeadura livre, mas sempre uma responsabilidade. Quer dizer, eu preciso sofrer ou merecer as consequências das minhas ações. E para que elas sejam cada vez mais intensas, eu preciso trabalhar com cooperação, eu preciso buscar com a diversidade, aprender com os outros. De repente eu estou num grupo de estudos, chega alguém que está iniciando, ele tem uma ótica completamente diferente. Você sai na rua, você encontra alguém, um morador de rua, e quando vê, ele te dá uma lição de vida. Você vê uma criança, e às vezes a fala, a presença, a manifestação, o exemplo da criança, se eu estiver atento para olhar, eu estou aprendendo. Porque é troca de espíritos imortais, que não independe da condição, da raça, da conta do banco, da casa que mora, da religião. Somos espíritos que estamos querendo acertar e precisamos melhorar. E para isso, essa diversidade eu tenho que tratar com respeito, assim não quero que também nos respeite. Respeito as escolhas, as opções, eu tenho que trabalhar inclusive com aqueles pré-conceitos meus. Para mim não é certo, para mim eu não consigo entender tudo bem, mas eu respeito. A sociedade vem lutando nesse aspecto. Não significa validar tal ou qual comportamento. Ninguém está dizendo isso. Mas, dentro da semeadura livre, da liberdade, nós precisamos vivenciar isso. Com justiça, sempre com prudência, porque eu respondo por mim, individual, mesmo filho, esposa, companheira, eles vão responder por ele, até porque, mesmo que nós desencarnemos juntos, na mesma hora, os nossos caminhos espirituais depois serão diferentes, e o caminho
E as escolhas, as histórias, são diferentes também na nossa encarnação. Então nós vivemos o processo de evolução, de viver, é um aprendizado, exige esse aprendizado e vigilância constantes. O orar, quando Jesus fala, é nós mantermos essa ligação com o alto, sabendo que tem que ter fé, a fé humana, a confiança de que o que está aparecendo para mim, eu consigo lidar assim, com calma, eu consigo lidar. E que a dor, o sofrimento, eventualmente a dor que está aparecendo para mim, ela pode ser uma bênção, porque o sofrimento ele é opcional, é como eu vou lidar com aquilo ali, com aceitação, com tranquilidade, com serenidade, com busca de ajuda ou com rejeição. E essa vigilância é eu estar me autoconhecendo, eu estar buscando entender como eu ajo, como eu reajo, como eu interajo. Se eu quero viver e conviver melhor, eu preciso me tornar cada dia uma pessoa melhor, uma pessoa de mais fácil convivência, que respeita os outros, que consegue dialogar, que consegue escutar, que para, olha, escuta, pensa, somente depois reage. Nas épocas rápidas de mensagem, a gente esqueceu, né, uma receita antiga, né, de que o travesseiro é um bom conselheiro. E às vezes tu recebe um máximo, tu já mata no grupo lá, a confusão está feita. Né? Então, a gente às vezes parar, pensar, meditar. Porque às vezes tu não escolher, tu não reagir no momento é uma grande decisão. E principalmente fazer com calma, com a cabeça fria, um momento de meditação, um evangelho. Isso sempre vai nos ajudar. Agir com prudência, com ponderação. E que a gente possa, como dizia o poverólogo de Assis, Francisco de Assis, o discípulo amado, João, que veio para relembrar a simplicidade e a profundidade do Evangelho no século XIV. Francisco de Assis, na sua oração, dizia: Senhor, fazei de mim o seu instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Não é assim? Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, com essas reflexões simples, mas sobretudo com esse chamamento de Francisco de Assis para que a gente se torne um instrumento de pacificação onde quer que nós estejamos, rogamos a espiritualidade unida que envolvam a todos nós nesse instante, que estas vibrações possam nos ajudar no equilíbrio físico, mental, espiritual, que essas vibrações possam envolver também os nossos lares, os nossos afetos, aqueles de difícil convivência, até mesmo aqueles que estão na lista dos desafetos temporários, lembrar daqueles que se esforçam para dar a sua contribuição para a vida de uma forma ética, que não desanime, que continue lutando nos diversos campos onde eles são postados, da política, da ciência, da segurança, da alimentação, da administração, da construção, das humanidades qualquer. Ajuda-nos, Senhor, a que cada um também que se equivoca e que se afasta da Tua luz, seja tocado de alguma forma na sensibilidade para repensar as suas escolhas, as suas trajetórias e principalmente que tenha a noção das consequências que estão semeando e das dores que certamente serão chamados a vivenciar para buirar o passado que ficou com vários equívocos. Permita, Mestre amado,
que ao retornar aos nossos lares, possamos fazer em segurança, elevando em nosso coração o bom ânimo e a alegria de viver e de conviver.